Flamengo chega à maior série invicta do ano com 3 vitórias e 3 empates, mas com as Copas em risco. Arrascaeta e Everton Ribeiro, quais desses tem a maior chance de estar voltando contra o decisivo jogo contra o Fluminense? E gigante europeu tenta tirar joia da base, joia do ninho, e bate com a porta na cara. Fala comigo, nação. Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, batendo papo rubro-negro aí, né? Com você, amigo rubro-negro, você, amiga rubro-negra. Deixar informado aí, né? Falar um pouquinho dessa semana aí, onde o Jorge Sampaoli terá 4 dias aí, né? Para preparar o time para o confronto contra o Fluminense. Lembrando que o time teve folga neste domingo aí, né? Hoje se representou no CT em Urubu para a sequência aí de 4 dias aí, né, de preparação, né? No caso, o Flamengo treinará na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira, aquela pré-eleição ali, né? Soltar os músculos para enfrentar o Fluminense no jogo de volta aí, né? Pela Copa do Brasil. Então, o Flamengo, que tá na sequência aí, na maior sequência do ano, sem perder, né? São 3 vitórias e 3 empates. Tudo começou contra o Goiás, né, onde o Flamengo venceu por 2-0, depois venceu o Bahia por 3-2, empatou na Copa do Brasil contra o Fluminense, depois venceu o Corinthians no último lance do jogo ali, um gol do Léo Pereira, e também empatou com o fraco Nublense pela Libertadores da América, e no último domingo aí, né, empatou contra o Cruzeiro aí, né, empate com sabor de derrota, né, onde o Flamengo e os jogos que venceu também não convenceu, né? Por isso, as críticas aí, né? O Flamengo teve oportunidades aí, né? De estar em chances numéricas, não finalizou muito a meta dos adversários aí, né? E o último aí foi um empate decepcionante contra o Cruzeiro no sábado pelo Brasileirão. O Flamengo que chegou, mesmo assim, a 6 jogos de invencibilidade. Essa é a maior sequência do time nesse ano, sem perder, né? Mas não diminuiu as críticas aí, né? Porque o desempenho do time é horrível. Depois da vitória também, do jogo de vitória, joga um outro jogo ruim, né? Com quase derrota ou quase empate. Então, né? Nesse mês de maio, o Flamengo teve apenas uma derrota, que foi para o Atlético Paranaense, né, fora de casa, no dia 7, e desde então, né, o Flamengo acumulou 3 vitórias e 3 empates, mas não convenceu. E isso, o que acontece? Coloca a Copas em risco. As Copas, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores aí, né? Porque a gente toma na bronca aí, né? Porque o Flamengo começou com os empates que vira sabor de derrota para nós torcedor, né? Contra o Fluminense, teve vantagem numérica aí, né? Durante todo o segundo tempo aí, não conseguiu sair com vantagem aí, né? No primeiro jogo das oitavas, terminou o jogo em 0-0. Logo após, teve o Nublense, que na última quarta-feira, jogo frustrante também, né? Pela fragilidade da equipe do Nublense aí, né? Um debutante na Libertadores. Quem é o Nublense? É um time que se desfalcou todo depois de ser vice-campeão chileno, batendo tua vaga aí para Libertadores. E o Flamengo deixou que o time do Nublense pressionasse ele, né? Time cheio de dificuldade, cheio de desfalques, jogadores que ninguém conhece aí, né? Conseguiu dar vantagem, dar pressão no Flamengo aí, né? Então, esses dois resultados dificultam a vida do Flamengo aí nas Copas. Na Libertadores, Flamengo só perde a primeira posição para o Racing no grupo A. Se tropeçar nos 2 jogos de falta que é dentro de casa, que o Flamengo vai vencer os jogos aqui no Maracanã, né? Então, na Libertadores, o Flamengo só perde a primeira posição para o Racing, e na Copa do Brasil, a chance desperdiçada aí, né, de sair na frente no jogo de ida, né, no primeiro jogo, quando esteve com vantagem numérica durante todo o segundo tempo. Mas uma coisa que me preocupa, ou não sei se me preocupa, não sei se seria uma boa, porque o Fluminense está com a sequência aí de 4 a 5 jogos aí sem vitória, e acho que 3 jogos aí sem marcar um gol. O Flamengo não pode virar aquela mãe que vai lá e dá um mole para time que tá capengando pela coisa. Quem dá logo um chute logo. Se ele tá passando no acostamento, já passa e dá um chute logo para capotar de vez logo, filho. Não vai dar mole contra o Fluminense nessa quinta-feira. Jogo de extrema importância. Jorge Sampaoli vai ter 4 dias aí, né? Antes do jogo. O Fluminense que jogou ontem contra o Corinthians, perdeu por 2-0. Vai ter menos dia de preparação, né?
Sei que isso não quer dizer nada ainda, porque futebol é uma caixinha de surpresa, mas o Flamengo que não vai me dar mole aí, né? Então, o terceiro empate do Flamengo contra o Corinthians no Cruzeiro no último domingo, né? Interrompeu essa sequência positiva que era no Brasileirão, né? Que teve as vitórias contra o Goiás, depois contra o Bahia e contra o Corinthians, né? Então, o empate deu uma pausa aí na sequência boa, positiva do Brasileirão. E nesses jogos aí, né, comandado pelo São Paulo, o Flamengo teve muita dificuldade porque não pôde contar com Arrascaeta e Everton Ribeiro aí, né, que esses problemas de lesões aí, né, dos jogadores, mas vamos estar falando da situação aí, né, de cada um deles aí, né, quem tem mais chance de voltar nesse jogo contra o Fluminense aí. A situação é essa aí, né? O Flamengo, que ainda não sabe se poderá contar com Everton Ribeiro e Arrascaeta até o momento para esse jogo aí, né? A situação é vista com olhos mais positivos pelo Arrascaeta, né, que está indo no Ninho do Urubu, está treinando com o elenco aí, né? O Everton Ribeiro ainda não treinou com o elenco aí, né? Ele que teve essa primeira lesão séria aí, né? Muscular, tá de fora, muito frustrado aí, né? Então, a expectativa é que esteja à disposição, principalmente pelo jogo mata-mata, é o Arrascaeta aí, né? Peso do jogo aí, né? Ele que já tá treinando com o Ninho, no Ninho com os jogadores aí, né? Foi ontem no Ninho do Urubu para dar continuidade no seu tratamento aí, né? Mas o Everton Ribeiro, como eu falei, ainda não fez nenhuma atividade em campo, cara. Desde essa lesão muscular aí, né? Essa, ele que foi cortado aí, né, na relação do jogo contra o Corinthians aí, né, por conta disso. Então ele tá vivendo aí, né, dias mais complicados do que o Arrascaeta aí, né? Ele por meio das suas redes sociais foi lá, né, desabafou, colocou: agora é cuidar e trabalhar para voltar o mais rápido possível e mais forte. A primeira vez na minha carreira que fico fora por lesão muscular, mas sei que tudo tem um propósito e dias melhores virão. Deus sempre no controle de tudo. Botou os emojis lá e a gente que aguarda aí, né, o retorno do nosso Miteira aí, né, para estar ajudando o Flamengo. Lembrando que o diagnóstico da lesão dele, na anterior da coxa aí, ficou internamente, ficou definido por 4 semanas de recuperação aí, né? No dia do jogo contra o Fluminense, Everton Ribeiro ainda estará na metade do tratamento, então a presença aí do nosso capitão está quase que descartada, galera. Mas esses próximos dias no Ninho do Urubu aí, né, definirão as condições físicas aí, né, do atleta, sobretudo o Arrascaeta e Everton Ribeiro, além do BH aí, né, que também não conseguiu voltar aí, né, que tem sido desfalques aí, né, por controle de carga aí, né, e não é descartado ele aparecer aí, né, entre os relacionados. O Bruno Henrique aí, eu acho que agora vamos aguardar, né? E agora falar um pouquinho de mercado da bola aí, né? Porque o Flamengo dá com a porta na cara do gigante em inglês, né? Porque o Flamengo recebeu uma proposta aí, né, por Matheus França, mas recusou de imediato, galera. As informações que foram divulgadas pelo jornalista Arthur Petrosini, a oferta é do Arsenal da Inglaterra, pelo Matheus França, que ofereceu 15 milhões de euros aí, né, cerca de 80 milhões de reais aí, né, na cotação atual, tendo metas estipuladas no controle ao saber da proposta do time inglês, né, o Flamengo de pronto imediato rejeitou, além de não aceitar o valor, né? O Flamengo já deixou claro que só senta para negociar a venda do jogador na casa dos 110 milhões de reais. Lembrando que, além do Arsenal, Newcastle, Crystal Palace, Real Madrid, Bayer Leverkusen também já sondaram a situação do atleta aí, né? Que tem contrato renovado no Flamengo aí, né? Prolongado. E o Flamengo que já bateu as metas orçamentárias de venda de jogador desse ano. Se for vender, vai vender só para fazer caixa mesmo, mas tem que ser uma boa grana ainda, chegando próximo da multa aí, né? Lembrando que a multa rescisória dele aí é na casa do 1 bilhão de reais aí, né? Na casa dos 200 milhões de euros aí, né? Então, essas foram as informações aqui do canal Jardim Sol Flamengo. Tamo junto, nação Flamengo, que tem que estar com sangue nos olhos, olhando fixamente para essa decisão importante contra o Fluminense. É o primeiro jogo decisivo aí, né, nessa nova era do Flamengo aí, que está com um novo treinador, aproximadamente há um mês aí, né, Jorge Sampaoli, que chegou em abril aqui no Flamengo.
E a gente aguarda aí, né, uma recuperação do Everton Ribeiro Rascaeta, que fez muita falta no time do Flamengo para conseguir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Tamo junto, nação. Valeu.